É um jogo de aventura desenvolvido pela Starbreeze Studios e publicado pela 505 Games. Foi lançado em 2013 para Xbox 360, PlayStation 3 e PC, e posteriormente para Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. O jogo conta a história de dois irmãos que partem em uma jornada para encontrar uma cura para o pai, que está gravemente doente. A história do jogo começa com o irmão mais velho, Naya, e o irmão mais novo, Nai, sentados ao lado do túmulo de sua mãe. O pai dos meninos também está doente e não consegue se mover. E eles temem que ele morra sem cura. Os meninos descobrem que a árvore da vida tem o poder de curar qualquer doença e partem em uma jornada para encontrá-la. O mundo do jogo é inspirado no folclore escandinavo, e a jornada dos irmãos os leva por uma variedade de ambientes, como uma vila pacífica, uma floresta escura e o topo de uma montanha gelada. Ao longo do caminho, eles encontram vários personagens, como um troll amigável, um pássaro gigante e um grupo de guerreiros. A jogabilidade em Brothers: A Tale of Two Sons é única, pois o jogador controla os dois irmãos simultaneamente, com cada irmão controlado por um stick no gamepad. Essa mecânica é usada para resolver quebra-cabeças e navegar por obstáculos, como escalar penhascos ou cruzar rios. O jogador também pode interagir com o ambiente do jogo, como puxar alavancas ou abrir portas. O relacionamento dos irmãos também é fundamental para a jogabilidade, com o jogador tendo que coordenar os movimentos dos irmãos para progredir no jogo. Por exemplo, o jogador pode precisar que um irmão segure uma alavanca enquanto o outro puxa uma corrente, ou que um irmão distraia uma criatura enquanto o outro passa furtivamente. Os quebra-cabeças do jogo são projetados para serem intuitivos e o jogador geralmente é recompensado pela experimentação. Os quebra-cabeças se tornam mais complexos conforme o jogo avança, mas nunca são excessivamente difíceis, e o jogador recebe dicas suficientes para descobrir o que precisa fazer. Os gráficos do jogo são lindos, com cada ambiente tendo sua própria aparência. Os personagens são bem desenhados, cada um com sua própria personalidade e peculiaridades. A música do jogo também é notável, com uma trilha sonora assustadoramente bela que complementa a história emocional do jogo. O impacto emocional do jogo é uma de suas características mais notáveis, com o jogador investindo na jornada dos irmãos e no resultado de sua busca. A história do jogo é contada principalmente por meio de dicas não verbais, como gestos e expressões faciais, o que o torna ainda mais poderoso. À medida que os irmãos progridem no jogo, eles encontram vários desafios, como criaturas hostis, terreno traiçoeiro e condições climáticas perigosas. O sistema de combate do jogo é simples, mas eficaz,
com o jogador tendo que se esquivar e contra-atacar para derrotar os inimigos. Um dos momentos de maior impacto emocional do jogo se aproxima do final, quando o jogador deve tomar uma decisão difícil que afeta o desfecho da história. A escolha do jogador determina se a jornada dos irmãos é um sucesso ou um fracasso, e as consequências dessa escolha são sentidas ao longo do final do jogo. Brothers: A Tale of Two Sons foi aclamado pela crítica após seu lançamento, com muitos elogiando sua história emocionante, jogabilidade inovadora e esquema de controle exclusivo. O jogo ganhou vários prêmios, incluindo o BAFTA Games Award for Best Game Innovation e o D.C. e Prêmio de Melhor Jogo para Download. Um dos aspectos mais notáveis de Brothers: A Tale of Two Sons é seu esquema de controle único. Ao usar os dois sticks no gamepad para controlar os dois irmãos simultaneamente, o jogador pode experimentar um novo nível de coordenação e trabalho em equipe. Essa mecânica permite algumas mecânicas de jogo interessantes e inovadoras, como ter um irmão distrai os inimigos enquanto o outro passa furtivamente, ou faz com que os irmãos trabalhem juntos para resolver quebra-cabeças. Os quebra-cabeças do jogo são bem projetados e, embora se tornem mais desafiadores à medida que o jogo avança, nunca parecem impossíveis ou excessivamente frustrantes. O jogador recebe dicas e pistas suficientes para descobrir o que precisa fazer, e a experimentação geralmente é recompensada. A história do jogo é um de seus elementos mais poderosos, com o jogador se envolvendo emocionalmente na jornada dos irmãos e no resultado de sua busca. O uso de comunicação não verbal pelo jogo para contar a história é eficaz e os personagens são bem desenvolvidos e relacionáveis. Os ambientes do jogo também são lindamente projetados, com cada local tendo sua aparência e sensação únicas. A música do jogo complementa perfeitamente os visuais, com uma trilha sonora assustadoramente bela que contribui para o impacto emocional do jogo. Um dos momentos mais impactantes do jogo se aproxima do final, quando o jogador deve tomar uma decisão difícil que afeta o desfecho da história. Este momento é carregado de emoção e força o jogador a considerar as consequências de suas ações, aumentando a profundidade e o impacto geral do jogo. Nei! Mafi, Isada! Iada? Mafi, Padi na! Tabi, Anna. Bisayen? Nei? Mata? Ha? Falila! Ah. No geral, Brothers:
A Tale of Two Sons é um jogo lindamente elaborado que conta uma história emocional e impactante por meio de mecânicas de jogo inovadoras e ambientes bem projetados. O esquema de controle exclusivo do jogo e o foco no trabalho em equipe e na cooperação fazem com que ele se destaque de outros jogos de aventura. E sua poderosa história permanecerá com os jogadores muito tempo depois de terminarem o jogo. Dia! Hey, Nai!
Hon. Da! Diana? Ja! Ona, a? Da, ja.
あった。Ki? When hadi? Da! Ja! Hej! Maru! Maru? When hadi? Da? Sa? Da, ja.
あった。いや。Aí!